Pessoal, eu sou Cristiane Tavolaro e vou mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar um software de análise de imagens para determinar os comprimentos de onda de raias espectrais. O software é o Tracker e nós vamos analisar o espectro do hélio que foi obtido através de uma caixinha de espectros, que é um espectroscópio caseiro. Como fazer essa caixinha? A gente explica no livro Física Moderna Experimental, da minha autoria e da professora Marisa Cavalcante. Então, o software está aberto, né? Tracker. Você pode ver aqui informações sobre o software. Vamos começar a analisar essa imagem fazendo uma calibração da tela. Aqui no menu principal, vamos escolher Novo, Fita de Calibração. Aparece aqui uma setinha que a gente pode ajustar a um padrão de medida que esteja na fotografia, no mesmo plano em que as linhas do espectro se encontram. Essa calibração é necessária porque o software não sabe se essa distância corresponde a centímetro, metro, milímetro, então a gente tem que fornecer essa informação para o software. Eu vou ajustar aqui a reguinha a uma medida conhecida, né? No caso aqui, a caixinha de espectros tem uma escala graduada em milímetros ou centímetros. Então, a gente pode ajustar aqui a nossa fita de calibração entre duas marcações dessa escala, onde tem a projeção do espectro. Posso usar um zoom aqui para fazer esse ajuste e aí eu vou utilizar essa unidade como sendo 10 milímetros. Dou Enter e vou tirar o zoom. Agora eu vou colocar aqui um sistema de referência, um sistema ortogonal XY, e vou ajustar o centro desse sistema de referência à entrada de luz, a fenda, né, por onde entra a luz da lâmpada de hélio, ok? Bom, próximo passo, então, é varrer essa região onde se encontra a projeção do espectro para determinar a posição de cada uma das linhas desse espectro. Para isso, a gente vai utilizar lá no menu principal, Novo, Perfil de linha. Antes de começar a fazer essa varredura, nós vamos clicar aqui na tela em Clip Settings, ou seja, a gente vai dividir esse espaço da fotografia em vários frames, vamos dizer assim, cerca de 300 é suficiente para que a gente possa ter maior, maior número de informações possível nessa tela. Quando eu cliquei lá em Novo Perfil de linha, imediatamente apareceu aqui nesse espaço um gráfico, né, onde a leitura vai ser dada em intensidade de luz, em luma, no eixo Y, e a posição das linhas em X. Então, na verdade, o que o software vai fazer é distinguir diferentes intensidades de luz, ok? Para fazer essa varredura, ele já está dizendo aqui, olha, selecione Shift mais arrastar o mouse sobre as linhas. Quando eu clico aqui no Shift, aparece uma espécie de alvo. Eu ainda não cliquei com o botão aqui esquerdo. Vou começar bem em cima da posição da fenda, né, por onde está entrando luz. Então, é claro que aqui a intensidade vai ser máxima. Mas aí, conforme a gente vai varrendo, a intensidade cai bastante e aí vai sofrendo variações de acordo com as intensidades de luz das linhas do espectro, ok? A gente percebe isso aqui no gráfico, né? Então, tem uma linha aqui muito intensa, que provavelmente é essa linha amarela, linda, maravilhosa, dessa substância que é o hélio, ok? Bom, as nossas informações, na verdade, estão aqui. Eu já tenho cada uma das posições em milímetros das linhas do espectro, mas, na verdade, me interessa que apareça aqui já o comprimento de onda, não a posição das linhas. Eu quero determinar as características né, de cada uma dessas cores que eu estou vendo aí no espectro, ou seja, comprimento de onda e, posteriormente, frequência, se for o caso. Para isso, eu venho aqui na coluna do X, clico com o botão direito e clico em definir. Aparece uma janela
chamada construtor de dados. E nessa janela eu vou poder introduzir parâmetros e função ou funções. Ou seja, vamos fazer uma modelagem aqui que me permite calcular o comprimento de onda. Quais são os parâmetros que me interessam colocar aqui, que são provenientes da medida que foi realizada, né? Essa caixinha de espectros possui uma rede de difração, que na verdade é um pedacinho de CD sem aquela camada refletora, e o CD tem cerca de 625 linhas ou fendas por milímetro. Então eu preciso acrescentar aqui a largura dessa fenda, porque ela é responsável pelo fenômeno da difração. Eu vou usar a letra D para essa largura, D de distância, e no caso, para essa rede de difração, essa distância vale 0,0016 milímetros. Um outro parâmetro importante é a distância da entrada de luz, ou melhor, da rede de difração até o local onde se dá a projeção da luz, ou seja, até o anteparo. Essa distância a gente chama de Dzão, D maiúsculo, e para essa caixinha que foi utilizada para obter esse espectro, a distância vale 19 centímetros, ou seja, 190 milímetros. Esses dois parâmetros para essa caixinha são fixos, então sempre que eu utilizar essa caixinha, eu vou acrescentar esses dois valores. Agora eu vou acrescentar uma função, né, para calcular o comprimento de onda. Quando eu clico aqui para escrever a função, repare que já aparecem aqui as variáveis possíveis que eu posso escolher, né? Então, o Dzinho está aqui, o Dzão, o X, que corresponde à posição dos picos lá no gráfico e assim por diante. A função que me permite calcular esse comprimento de onda é igual, ou melhor, ela corresponde à lei de interferência de Young, né? Lambda igual a n lambda igual a d vezes o seno de θ. O nosso n é igual a 1, a gente está pegando a primeira ordem do espectro. O d a gente conhece. E o seno de θ é obtido quando se faz cateto oposto sobre hipotenusa, que no caso é x, né, o cateto oposto ao ângulo de projeção é justamente a posição x de cada uma das linhas, e a hipotenusa, que estaria aqui, seria x ao quadrado mais d ao quadrado, raiz quadrada desse resultado, né? Então, o comprimento de onda é d vezes o x, opa, não é nele, é x dividido para x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a meio, que é a raiz quadrada. Tá. Pronto. Acontece que ainda está x aqui, mas eu não quero esse x. Na verdade, se eu clicar aqui em cima desse x, eu consigo alterar para a variável que me interessa, que é, no caso, o comprimento de onda, né? E esses comprimentos de onda foram calculados com aquela expressão que a gente acrescentou. Então, claro que o resultado aqui é em milímetros, porque nós utilizamos os parâmetros em milímetros, e agora eu quero saber quais são os correspondentes comprimentos de onda nesses picos. Posso analisar esse gráfico mais de pertinho, clicando lá em analisar, em cima do gráfico, e quando eu coloco o cursor aqui em cima do pico, eu obtenho aqui no cantinho inferior esquerdo, aqui, o valor do comprimento de onda correspondente, tá? E aí você pode comparar com uma tabela de comprimentos de onda, a gente obteve aí um resultado bem interessante. Olha lá, 5,88 elevado a menos 4, isso em milímetros, ok? Confere lá que está dando um resultado bem legal. Então, esse é o método que a gente utiliza, utilizando o software tracker, para fazer análise de espectros. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente aqui pelo blog. E valeu! Até a próxima!